a mais um episódio do Momento RPPS, podcast feito especialmente para vocês dos RPPS pelo Brasil. Eu sou João Parra, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 7 de abril de 2025 vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. No cenário externo, a semana foi marcada por fortes movimentos dos mercados globais, com destaque para o anúncio do novo plano tarifário do governo Trump. O pacote prevê uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações, com alíquotas ainda maiores para países com altos déficits comerciais com os Estados Unidos. A China, a União Europeia e a Índia foram os mais afetados, com tarifas de 34%, 20% e 26% respectivamente. O clima ficou ainda mais tenso após declarações do secretário do Tesouro norte-americano afirmando que qualquer retaliação será respondida com tarifas ainda mais altas. Com isso, os investidores aumentaram a cautela diante do risco de uma nova escalada na guerra comercial. Em meio a toda essa turbulência, os números do mercado de trabalho nos Estados Unidos surpreenderam. O payroll veio acima do esperado, mostrando uma boa geração de vagas. Por outro lado, a taxa de desemprego subiu um pouco, chegando a 4,2%, e a taxa de participação também teve uma leve alta. Nos Estados Unidos, os PMIs, que são indicadores importantes para medir o ritmo da economia, mostraram sinais mistos. O da indústria voltou a apontar a retração, o que mostra que o setor ainda sente dificuldades. Já o de serviço, que tem mais peso no PIB norte-americano, continua em expansão, embora com uma leve perda de fôlego. Esses dados ajudam o mercado a entender se a economia americana está ganhando ou perdendo tração, o que influencia diretamente as decisões do Fed sobre juros. Na zona do euro, os dados de inflação vieram em linha com o esperado, com o núcleo do índice ao consumidor subindo 2,4% ao ano, mas com perda de força frente ao mês anterior. A presidente da Comissão Europeia criticou o plano tarifário americano e afirmou que a União Europeia já prepara contramedidas, mas mantém espaço para negociações. Na Ásia, a China respondeu às tarifas americanas com um anúncio de taxação de 34% sobre os produtos americanos e ainda realizou exercícios militares em torno de Taiwan, aumentando as tensões geopolíticas. O Japão também se posicionou, alertando para os riscos ao crescimento global causados por esse novo capítulo da guerra comercial. Diante desse cenário, os mercados fecharam a semana no vermelho. Bolsas de juros dos Treasuries caíram e o dólar perdeu força no índice DXY, enquanto moedas emergentes e ativos de risco foram pressionados. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Para essa semana, as atenções seguem voltadas para os desdobramentos do plano tarifário de Trump, com a entrada em vigor das tarifas específicas por países na quarta-feira, dia 9 de abril. Além disso, será uma semana com divulgação de diversos dados sensíveis como os de inflação nos Estados Unidos. O CPI de março deve mostrar uma leve desaceleração no índice cheio, mas o núcleo pode subir ligeiramente no mês. Esse movimento pode intensificar o dilema do Fed entre controlar a inflação e sustentar o emprego, ainda mais com os riscos vindos da política comercial. Discursos de vários dirigentes do Fed estão programados para essa semana, e o tom deve seguir mais cauteloso, sinalizando que juros elevados podem durar mais tempo, principalmente diante do efeito inflacionário das tarifas. Na Europa, o foco será em vendas no varejo e produção industrial na Alemanha, enquanto na China, além dos dados de inflação, o mercado vai acompanhar de perto a entrada em vigor das tarifas chinesas contra os Estados Unidos. Diante desse cenário de incerteza, há tendência de continuidade no tom defensivo dos mercados, com bolsas pressionadas, juros dos Treasuries ainda em queda e o dólar ganhando força globalmente. E no Brasil, como foi a semana? No Brasil, o clima também foi de cautela. O cenário externo, especialmente a nova ofensiva comercial dos Estados Unidos, teve impacto direto sobre os ativos locais. Na política, a Câmara aprovou a Lei de Reciprocidade, que autoriza o Brasil a aplicar contramedidas a países que impõem barreiras aos produtos brasileiros, mas o governo sinalizou que prefere negociar e não pretende usar a lei por enquanto. Outro ponto de destaque foi a discussão sobre o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000, com propostas de compensação via tributação de dividendos e aumento do CSL para bancos. Esses temas ainda devem render bastante discussão no Congresso. Nos dados econômicos, o IGPDI de março caiu 0,5%, após uma alta de 1% em fevereiro, e no acumulado de 12 meses, o índice segue 8,57%. Já a produção industrial de fevereiro caiu 0,1%, frustrando as expectativas do mercado. No campo monetário, o Banco Central reforçou a mensagem de que as expectativas de inflação seguem desancoradas, e que o país pode precisar de juros elevados por mais tempo, devido à menor efetividade da política monetária por aqui. O mercado fechou a semana com o Ibovespa em queda, o dólar subindo frente ao real e a curva de juros abrindo, refletindo um aumento da percepção de risco.
E qual a agenda para essa semana no Brasil? Para essa semana, o cenário segue desafiador. Os investidores devem manter uma postura mais defensiva, acompanhando a escalada da guerra comercial e os dados da economia local. O IPCA de março deve vir mais fraco que o de fevereiro, puxado principalmente pela queda nos reajustes de combustíveis e energia elétrica, além do alívio da pressão sazonal do grupo Educação. Também teremos vendas no varejo de fevereiro com expectativa de alta após 3 quedas seguidas, pesquisa mensal de serviço, que deve vir próximo de estabilidade, e o BCBR deve subir 0,4%, indicando que a economia começou o ano com um desempenho positivo, mesmo que ainda modesto. Na política, seguem os debates sobre o novo IR e o consignado privado. No mercado, esperamos uma semana marcada pela valorização do dólar frente ao real, pressão na curva de juros, mas com possível moderação nesse movimento, dada a queda das taxas de juros americanas. E como tudo isso impacta pra gente na busca pela meta atuarial? Com o dólar subindo e a curva de juros mais pressionada, os investimentos atrelados ao CDI continuam conquistando espaço na carteira. Em um cenário de escalada de incertezas, ter previsibilidade e maior segurança nos ativos se torna ainda mais importante para os institutos de previdência. Assim, a renda fixa pós-fixada e crédito privado atrelado ao CDI continuam sendo os preteridos para conforto no pagamento de meta atuarial para 25. A primeira sugestão, já amplamente falada em nossas reuniões, é o Fundo Tesouro Selic, um dos fundos mais seguros por ser de risco soberano, portanto enquadrado no artigo 7º1b, com liquidez imediato, que busca acompanhar o CDI, ter entregado próximo de 98% do CDI nos últimos 12 meses. Outro fundo amplamente divulgado e que vem batendo meta atuarial ao longo de 25, tracionando acima do CDI, com liquidez também de zero, é o Fundo BB Perfil do artigo 7º 3A. Mantivemos a sugestão no Fundo BB Espelho Renda Fixa Sul-América, após a reabertura para captações, dada sua rentabilidade frente à baixa volatilidade e que atrela sua estratégia a políticas sustentáveis. Enquadrado no artigo 7º 5b, o fundo apresenta retorno acumulado de 125% do CDI desde o seu lançamento, já líquido de taxas. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Se você tem sugestões de temas para conversarmos aqui, manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos PB. Então é isso, até a semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais. Conforme padrões da Anbima e aderentes à resolução da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimentos não contam com cobertura da FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.